Compartilhar o material? Boa tarde, Bruna, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Thaís, eu estou aqui no apoio das meninas. Eu também faço parte da equipe da Startup Si, muito prazer. Eu vou te pedir só um minutinho que eu já vou abrir aqui o seu slide, certo? Tá ótimo, muito obrigada. Enquanto aguardamos a apresentação, né? Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre vocês, o curso, né? Se vocês já são formados também, né? O estado de vocês, fazer uma breve apresentaçãozinha. Pode ser pelo chat mesmo. Bom, já está aparecendo para mim o material. Podemos começar ou aguardamos mais um pouquinho a apresentação do pessoal? Tá. Bom, gente, eu sou a Bruna, boa tarde. Hoje eu vou falar entre metas e sentidos. É um tema que não é tão discutido, mas que é extremamente relevante, tá? Então eu vou trazer um pouquinho aí da minha experiência. Thaís, pode passar, por favor, próximo slide. Bom, me apresentando um pouquinho para vocês, eu trabalho na área de RH há 16 anos. Já trabalhei em diversas empresas, atualmente eu sou gerente de RH numa indústria de alimentos, então hoje eu vou trazer para vocês um pouco da visão da empresa, né? Um pouquinho da visão organizacional e, claro, trazer também algumas sugestões para quem está passando por esses momentos de dificuldade, para quem quer atuar como um psicólogo organizacional, mas principalmente a visão da empresa, tá? Eu sou formada em RH, psicologia organizacional, estou cursando psicologia, estou no 5º semestre. Sou especialista em saúde mental do trabalho, criadora do método DSC, que é um e-book que hoje eu vou compartilhar com vocês, e mentora de líderes e profissionais de RH, tá? Pode passar, Thaís, por favor. Bom, nunca se produziu tanto, né? Isso é uma afirmação muito presente no nosso dia a dia, né? Porque a gente vive atualmente o paradoxo, né, assim, da eficiência. Então, a todo momento nós somos cobrados de produzir, de entrega, e teoricamente nós deveríamos estar vivendo um momento mais fácil no que diz respeito à produtividade, porque nós nunca tivemos tantas ferramentas como softwares, inteligência artificial que está aí lendo e-mail, respondendo, dando sugestões, né? E tantas outras ferramentas de produtividade. Se a gente for parar para pensar há 20 anos, 15 anos atrás, isso não era uma realidade, muito pelo contrário. As pessoas viviam pensando em formas, em ferramentas para facilitar, para melhorar a gestão do tempo e a produtividade. E aí esse momento chegou. Hoje nós estamos vivendo assim o auge, né? Podemos dizer. Porém, tem algo que é o famoso nunca se sentiu tão vazio. Então, produzir já não é mais um problema.
O problema agora ele está no sentido daquela entrega, no ver propósito no que nós estamos fazendo, né? Porque a régua da performance, ela sobe mais rápido do que a nossa capacidade de encontrar significado no que nós fazemos. Então, hoje, pode falar. Você pediu licença, Eduardo? Minha câmera tá desligada? Tá ligada. Peraí. É que eu tô em duas conexões, acho que é por isso. Agora foi. Foi? Que bom. Bom, então como eu estava falando para vocês, né, assim, hoje o que nós sentimos é que o único critério que realmente faz diferença no mercado de trabalho é a produtividade, né? E isso, ela impacta diretamente na identidade do sujeito. E aí é onde começa a surgir esse vazio, essa falta de propósito que nós estamos vivendo e sentindo. Pode passar, Thaís, o próximo, por favor, slide. E aí, né, assim, as pessoas atualmente, muitos não pararam de produzir, muito pelo contrário, elas estão produzindo cada vez mais. Porém, está surgindo um deslocamento silencioso, né? Que é as pessoas elas não param de produzir, elas estão entregando, porém elas não conseguem reconhecer o seu esforço naquilo que elas estão entregando. O corpo ele permanece, né? Mas a alma ela já não está mais ali naquela função, naquele projeto, naquela empresa. E isso é o que nós chamamos no mercado de quit cracking, que é a manutenção da casca enquanto o núcleo entra em colapso. Ou muitas pessoas falam sobre uma rachadura silenciosa, né? Então, falando um pouco da visão assim de RH, às vezes a gente vê aquele talento, vê aquela pessoa que está entregando, que está conseguindo produzir, que às vezes até supera a expectativa. Porém, em determinado momento, essa pessoa ou ela pede demissão, ou ela começa a apresentar atestados, ou ela começa a se distanciar do grupo. E aí, quando a empresa ela enxerga isso, normalmente já é tarde, porque esse deslocamento, ele realmente é muito silencioso. Às vezes até a própria pessoa, ela demora para perceber que aquele trabalho já não está fazendo mais sentido. E quando ela vai perceber também, ela já está num estágio mais avançado, tá? Pode passar, por favor. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno, né? Explicar assim com mais detalhes. Então a casca, gente, ela é impecável. O que que é a casca? É a forma como nós nos apresentamos. Então essa pessoa, esse funcionário, né? Ele tem uma entrega impecável, ele se apresenta muito bem, ele participa das reuniões, ele consegue bater meta, tem uma presença física, né, na empresa ou nos projetos. E aparentemente está tudo bem, está tudo sob controle, mas na verdade não. E aí a rachadura, né? A rachadura é um colapso invisível. Então vai acontecendo ali uma desconexão emocional e perda total do propósito. Só que isso leva tempo. Isso não acontece da noite para o dia, não é algo rápido, né? E qual que é o efeito disso? É um funcionamento no automático. Isso não chega a ser um burnout, mas é uma erosão silenciosa do sentido. Então a pessoa, ela vai perdendo o sentido, ela continua trabalhando, mas ela não sabe ainda como comunicar. A liderança não percebe isso no dia a dia, porque qual que é o principal indicador das empresas? É a entrega do funcionário. Então, o funcionário está entregando, ele está superando as expectativas, está ótimo, está tudo bem.
Então, a empresa, a maioria dos líderes enxergam dessa forma. É claro que tem exceções, gente, né? Tem líderes que têm um relacionamento mais próximo com os seus liderados, e aí talvez ele consiga perceber um pouco mais de agilidade, mas a maioria não tem esse relacionamento tão próximo, então demora ainda mais para perceber que aquele funcionário já não está feliz, que está tendo esse distanciamento, essa rachadura já está acontecendo, tá? Pode passar, por favor. Então, é assim, esse funcionário ele permanece, ele está ali na empresa, porém não tem mais presença, ele já não se identifica. E aí, com isso, aos poucos, né, assim, essa pessoa ela vai ficando doente, ela vai se afastando, e às vezes nem ela percebe, nem ela entende o que está acontecendo. E aí, o custo, né, desse rachar silenciosamente, ele vem escancarado nos números do INSS, né? Então, atualmente, nós estamos vivendo um momento de recorde de afastamentos, que estão relacionados ao esgotamento, né, a questões de saúde mental. E esse crescimento de transtornos mentais, ele está totalmente relacionado à cultura da empresa, à forma de trabalho, à estrutura do trabalho. E aí, o corpo, né, ele para quando a mente não vê mais sentido. E aí é onde esses afastamentos acabam acontecendo. Então, eu trabalho com RH tem 16 anos. E isso realmente não é apenas números, é uma realidade, tá? Então, há 15 anos atrás, nós não tínhamos tantos afastamentos. Isso não significa que não tinha pessoas em sofrimento, né? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas hoje isso é uma realidade em todas as empresas, nos grupos que eu participo, de RH, de empresas, de executivos, isso é muito presente, tá? Infelizmente, né? Pode passar, por favor. E aí eu trouxe um pouquinho dos dados para vocês, né? A explosão aí dos afastamentos. Então aqui a gente percebe claramente a falácia da resiliência, né? Então assim, os dados do INSS, eles mostram que a gente está caminhando aí para o limite realmente da biologia, né? O corpo e a mente já não estão aguentando mais a rotina, a realidade do corporativo, tá? Então, em determinado momento, o corpo acaba desligando realmente. E aí é onde surgem esses afastamentos. Se a gente observar, na pandemia houve uma explosão, lógico, né? É esperado. Mas de lá para cá, o índice só cresce, só cresce. 2025, nós tivemos mais de 400 milhões de afastamentos, é muita coisa, né? Pensando na nossa realidade. E, infelizmente, para os próximos anos, o que a gente vê de pesquisas, não é uma tendência promissora de redução tão rápido, tá? Isso vai levar um bom tempo. Então, essa explosão de afastamentos vamos dizer assim, bater o martelo de que realmente tem alguma coisa muito errada no corporativo, né? Pode passar, por favor. E aí, é claro, né, que as empresas elas já vêm percebendo, principalmente desde a pandemia, que alguma coisa está errada, alguma coisa não está funcionando, né? E o RH, os psicólogos organizacionais estão de todas as formas tentando aliviar esse sintoma. Essa é a verdade. Porque é muito difícil tratar a causa. Então, muitos conseguem apenas tratar o sintoma. E como que isso é feito? Investimentos em bem-estar. Então, quem aqui trabalha em empresa deve ter percebido isso também. Nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, muitas empresas estão investindo em programas de bem-estar. Então, tem parcerias com empresas que atuam na área de saúde mental, parcerias com
empresas que oferecem opções de atividade física, como a Total Pass, por exemplo, e assim por diante. O dia da fruta, o day off, algumas iniciativas aí pensando no bem-estar. Isso não é ruim, gente, isso não é errado de forma alguma, isso traz um certo alívio para os funcionários, mas isso não trata a causa. Isso é realmente uma ação bem paliativa ali para o sintoma, tá? E o problema disso qual é? É que às vezes a empresa, ela se engana, né? Então ela acha que simplesmente investir em bem-estar é o suficiente. Como eu falei, isso vem acontecendo nos últimos 10 anos. E agora está ficando claro para as empresas também que só investir em bem-estar não é o suficiente. O alívio que esses investimentos trazem é insignificante diante do problema que nós temos nas organizações, tá? Pode passar, por favor. E aí aqui eu trouxe um pouquinho, né, assim, de algumas pesquisas que eu fiz. Então, o investimento em bem-estar, ele vem crescendo nos últimos anos. Esses dados, quem compartilhou foi a Well Hub, que é a empresa, né, que faz a gestão do Gympass. Então, realmente, as empresas estão investindo muito, muito nisso. Por quê? Porque, de certa forma, gente, é um investimento barato, né? E que há uns 10 anos atrás, realmente, as empresas acreditavam que isso seria o suficiente. E com o passar dos anos, nós vimos que não é o suficiente. Teve uma pesquisa que falou sobre os funcionários com sinais claros do quit cracking. Se a gente for comparar isso com os investimentos em bem-estar, a gente já começa a perceber que não acompanha. Então, nós temos muitos funcionários atualmente, essa pesquisa é mundial, que já apresentam esses sinais de rachadura silenciosa, de um deslocamento silencioso. Então, se os investimentos em bem-estar fossem tão eficazes, provavelmente esses números seriam diferentes, né? E a Gallup também divulgou uma pesquisa que fala sobre o engajamento real. Essa pesquisa também é mundial. E esse índice ele ficou em 31%. É muito baixo. Pensando, né, numa pesquisa mundial, apenas 31% das pessoas entrevistadas apresentam realmente um engajamento real e genuíno. Então, não tem como comparar os investimentos de bem-estar com a entrega real, porque aqui, nesse engajamento, fica muito claro que só tratar o sintoma não faz diferença, não vai trazer de volta o engajamento, o protagonismo daquele funcionário, né, a sensação de pertencimento à empresa. Apenas ações em saúde e bem-estar já não são mais suficientes para manter aquela pessoa ali, tá? Pode passar, por favor. E aí, né, eu trouxe um pouquinho para vocês sobre o Dejurs. Dejurs, ele é um psicanalista que fala bastante sobre a psicodinâmica do trabalho. É um autor que eu gosto muito, acho que ele consegue transmitir bem a realidade do trabalho, tá? E o Dejurs, ele fala o seguinte, que o trabalho, ele nunca é neutro. E eu concordo assim, 100% com isso. Então, o trabalho, ou ele é fonte de saúde, ou ele é uma fonte de alienação, ou de uma forma, né, daquele sujeito ali adoecer, tá? Porque o trabalho, ele faz parte da identidade do sujeito. Talvez há uns 20, 30 anos atrás, isso não fosse uma realidade, mas hoje é. Hoje, a maioria das pessoas traz o trabalho como uma parte da identidade dela. Então, falando um pouquinho sobre, né, essa parte de que o trabalho nunca é neutro, a gente precisa pensar que o Dejurs ele também fala sobre o trabalho real e o trabalho prescrito. E isso faz muita diferença no dia a dia. Então, quem trabalha em empresas, você sabe que tem
Eu sou de RH, né? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre uma linguagem corporativa. Então tem a descrição de cargo, que é aquilo que a empresa ela idealiza, vamos dizer assim, né, como um trabalho perfeito e ideal. E tem o dia a dia, que é onde as coisas realmente acontecem, né? E aí, quando a empresa ela enrijece demais o trabalho, quando aquele funcionário ele perde a liberdade de criatividade e ele tem que agir somente seguindo aquilo que foi prescrito, as normas, as regras, a descrição de cargo, o trabalho ele começa a ser ali uma fonte de adoecimento, de alienação e assim por diante. Porque acreditar, gente, que o funcionário vai seguir à risca e que ele vai obter sucesso conforme os protocolos desenhados pelas empresas, isso é uma grande ilusão. Porque o sucesso do trabalho, ele vem muitas vezes do improviso, da criatividade. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, quem trabalha com gastronomia, a receita ali é perfeita, mas a receita, ela não contempla situações como acabou a energia, acabou o gás, ou faltou um produto que era importante. Tudo isso é difícil contemplar, seja numa descrição de cargo, seja num protocolo. É muito complicado a gente prever isso. Só que isso acontece. Isso não acontece vez ou outra, isso acontece diariamente. Tá? Então, é onde o funcionário coloca em prática a criatividade dele. Tá? Quando o funcionário ele tem liberdade para fazer isso, ótimo. Aí o trabalho passa a ser uma fonte de saúde, né? De reconhecimento da sua identidade. Mas quando isso não é visto com bons olhos na empresa, quando o funcionário ele é punido por isso, aí o trabalho ele passa a ser uma alienação ou uma fonte de adoecimento, né? E outra coisa que é essa questão, né, que está escrita aqui, ó, trabalhar é preencher a lacuna entre o manual e a vida real. É isso. Então, é realmente um paradoxo. Não adianta a gente imaginar que a pessoa vai seguir só aquilo que está escrito, que ela vai ser uma engrenagem perfeita, porque isso não existe no dia a dia. Mas eu sei que tem muitas empresas que cobram isso, que têm manuais rigorosos em relação a isso. E aí no dia a dia, né, essa rotina, ela fica realmente pesada, cansativa, e em algum momento vai virar uma fonte de adoecimento. Tá? O Dejurs, ele traz também algo que fala do coletivo, que são os mecanismos de defesa do grupo. Então, quando aquela empresa ela já vem demonstrando ali alguns sinais de adoecimento, alguns sinais de um ambiente que já não está mais permitindo a criatividade, a subjetividade dos funcionários, a gente percebe que as equipes vão criando um mecanismo de defesa. Que o Dejurs ele traz isso como cinismo, blindagem, algumas coisas. Então, uma das blindagens coletiva é aquela equipe que faz piada de tudo, sabe? Então a situação tá crítica, tá todo mundo desmotivado, mas estão fazendo piadas das tragédias que acontecem no dia a dia. Para muitos isso parece bom humor, mas não é. Isso já é um sintoma que precisa ser levado em conta. É um cinismo defensivo, é uma forma de anestesia coletiva, né? As pessoas elas precisam rir para não sentir o peso do que elas estão fazendo, né? Para não sentir o peso do dia a dia. Então, essas são algumas ferramentas que as pessoas vão criando de defesa para suportar aquilo ali, para aguentar aquele trabalho. E muitas vezes o grupo cria esse mecanismo de defesa e não percebe, tá? Isso não fica claro para o grupo que é uma forma de defesa para aguentar aquele ambiente que está ficando insalubre, vamos dizer assim, de alguma forma. Porque o engajamento genuíno, né, assim, ele já morreu.
Então, o grupo ele está buscando ali alguma forma de substituir isso por uma estratégia de sobrevivência. Então, assim, não deixa de ser uma estratégia de sobrevivência, porque já existe uma lacuna ali muito grande entre, né, o que o sujeito está fazendo e a sua subjetividade, porque ele não tem mais reconhecimento, ele não sente mais pertencente àquela organização, tá? Pode passar, por favor. E aí, aqui trouxe para vocês um pouquinho sobre a origem do dia 1º de maio, né? Estamos aí no mês de maio. Semana passada nós tivemos o dia 1º, o Dia do Trabalhador. E o dia 1º de maio, gente, ele não surgiu de uma forma tranquila, muito pelo contrário. Foi num momento de combate, foi num momento de grande desafio. Então, em 1º de maio de 86, tivemos, né, essa luta, essa guerra, enfim, em Chicago. Em 86, a luta, gente, era por limites físicos, porque ali o funcionário ele não tinha nenhum direito. Basicamente, ele tinha que trabalhar mais de 12 horas, né? Era um trabalho quase que escravo, vamos dizer assim, né? Exagerando um pouquinho. Então, em 86, a luta foi por um limite físico, 8 horas de trabalho, descanso reconhecido e assim por diante. Hoje, em 2026, a luta ela continua e agora é por um limite psíquico. É para ter o espaço subjetivo, é para ter, né, a nossa subjetividade aceita no ambiente de trabalho. É poder atuar ali na forma do improviso, da criatividade, como a gente quiser chamar, sem ser punido, sem ser cobrado e assim por diante. Então, humanizar é garantir que a subjetividade não seja devorada pela tarefa, porque executar a tarefa cegamente faz com que a gente se sinta apenas uma peça, uma engrenagem, onde a gente não consegue colocar absolutamente nada, né, da nossa subjetividade no nosso dia a dia, tá? Então, em 86, a luta era para não morrer na fábrica, não morrer ali de tanto trabalhar, né? E em 2026, a nossa luta é para não morrer trabalhando na cadeira do escritório, uma cadeira muito confortável, com ar-condicionado, comendo uma frutinha, mas onde a nossa subjetividade não é respeitada. Hoje essa é a realidade. Então, seguimos a nossa luta, né? Pode passar, por favor. E aí, com todos esses dados, gente, que são dados tristes, né? Assim, pensar que nos últimos anos as coisas não melhoraram, pensando no lado de saúde mental. Muito pelo contrário, as empresas elas vêm piorando ano a ano. O número de afastamentos só cresce. As empresas elas vivem um apagão de talentos. E isso não é do nada. Então, hoje a gente vê assim no LinkedIn, né? Sei lá, aquela vaga está aberta há muito tempo. Por que aquela vaga está aberta há tanto tempo? Porque aquela empresa não tem uma fama legal, porque as pessoas que trabalham ali tá dizendo como que é o ambiente, ou às vezes a própria descrição da vaga deixa claro o quanto aquela atividade é complicada, né? E aí com isso nós vamos vendo que as vagas não são fechadas. Então, esse apagão de talentos, esse número de afastamentos que só cresce, em algum momento ele teria alguma responsabilidade, vamos dizer assim. E é aí que a NR1 ela passou por uma atualização. Então, a NR1 ela é bem antiga, gente. Não é algo que surgiu agora, tá? Muito pelo contrário. A NR1 ela já existe há muito tempo. Mas o que foi revisto agora são os riscos psicossociais.
E por que isso foi revisto agora? Porque somente questões de saúde pública, né, não está sendo suficiente. As empresas elas precisam ser responsabilizadas de alguma forma para daqui a alguns anos a gente sentir o efeito disso. Então, a NR1, o que que ela trouxe, né? Ela trouxe que as empresas elas precisam mapear os riscos psicossociais no PGR. Então, antes, o que que era mapeado? Eram os riscos físicos, biológicos e assim por diante. Agora, os riscos psicossociais também. Porque o número de afastamento por questões de saúde mental já está ultrapassando os de qualquer outra natureza. Então, esses riscos, eles precisam ser mapeados. A normatização, né? A saúde mental, ela deixa de ser um apoio e passa a ser conformidade técnica e jurídica, tá? E o foco no processo, né? A intervenção, ela deve ser feita na organização do trabalho e não apenas na resiliência individual. Então, assim, a NR1, ela deixa uma coisa, para mim, assim, muito claro. Primeiro que foi necessário criar realmente um rigor técnico para que as empresas se conscientizassem, tá? Então, aqui a gente está falando de multas, de prazos, de questões que vão impactar diretamente no financeiro daquela empresa. E o foco no processo, que eu acho que é o principal, porque até então a gente sempre olhou para o indivíduo, no sentido de, ai, nossa, ele não dá conta, ai, nossa, ela não consegue absorver as demandas, e nunca olhamos para, não, essa meta é irreal, esse processo não é adequado, né? Precisamos contratar mais pessoas, olhar realmente para o processo da empresa e não para o indivíduo. Porque neste momento é isso que vai fazer diferença. A gente precisa mudar a cultura e os processos da empresa, tá? Para que as pessoas consigam trabalhar e entregar realmente o seu trabalho de uma forma humana, respeitosa, né? Para que a gente consiga de alguma forma recuperar ali a criatividade, a subjetividade de cada um no ambiente de trabalho. É claro, gente, que produtividade, tudo isso é muito importante, as empresas precisam disso, mas é possível mudar o processo, tá? E deixar isso mais humano para os funcionários, sem que a empresa perca produtividade, esse tipo de coisa, tá? Pode passar, por favor. E aí aqui eu trago um pouco, sabe, sobre resgatando o protagonismo para quem está vivendo essa situação, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que talvez estejam passando por isso ou que conhece alguém, tá, que esteja passando por isso. Então, né, pensando em autoria, buscar de alguma forma imprimir a sua inteligência na tarefa, mudar, né, o como você executa aquela atividade, para recuperar aos poucos, né, a sua sensação de criação, sentir que a sua subjetividade está sendo respeitada. A cooperação, que é quebrar o isolamento, falar abertamente sobre o trabalho real com os colegas e não apenas fazer piadas para, de alguma forma, tentar aliviar o quão difícil está sendo executar aquilo, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, muitas pessoas não têm clareza de que elas estão adoecendo, de que aos poucos elas estão rachando por dentro. Então, falar sobre isso, ter consciência disso ajuda muito. E às vezes, gente, é aceitar que talvez aquele lugar já não faça mais sentido. E aí é realmente começar a trabalhar na sua transição interna, na sua transição de carreira, transição de empresa, o que quer que seja. Porque eu acredito que muitas empresas vão conseguir se adaptar, mas eu sei também que muitas ou não vão conseguir, ou vão demorar muito tempo, tá? Para alcançar isso. Então, às vezes, a gente precisa ser sincero conosco e falar, não, realmente, esse trabalho não faz mais sentido para mim.
E aí é o momento de buscar, né, essa transição interna principalmente, e depois, consequentemente, de carreira, trabalho, e assim por diante, tá? Pode passar, por favor. E aí aqui eu trouxe um presente para vocês. Eu vou sortear o meu e-book, tá? Esse e-book, gente, eu construí ele pensando em autoconhecimento, tá? Então aqui eu falo sobre carreira, sobre autoconhecimento, sobre como nós nos apresentamos para o mercado, e claro que também tem técnicas como elaborar um currículo e assim por diante. Então, Bruna, eu não estou precisando elaborar um currículo, mas se conhecer é sempre bom. Então, o e-book eu acredito que ele vai conseguir contribuir, tá? Para que vocês participem, eu vou compartilhar aqui um link, tá, gente? Que é basicamente um feedback sobre essa palestra. E aí, com base nas respostas, eu vou fazer o sorteio e depois eu envio por e-mail o e-book para vocês, tá bom? Aqui. Passei. Pode passar, por favor. O link tá no chat, tá, gente? E aí aqui eu trouxe algumas sugestões pensando para quem quer atuar, tá, como psicólogo organizacional. Então eu acho que a NR1 ela está abrindo um mercado muito importante, né, para nós psicólogos. Eu ainda não sou, mas em breve serei, mas vocês já são, então já é uma oportunidade, tá? É uma oportunidade de fazer uma análise real do cenário, né? Que não é uma escuta apenas individual, mas para a distância entre o que a empresa prescreve e o trabalho precisa, e o que o trabalhador precisa inventar, né, para produzir. A gestão dos riscos da NR1. Então, aqui o psicólogo, né, ele precisa atuar realmente no inventário desses riscos, entender se o desenho daquelas metas, daqueles processos, se realmente aquilo faz sentido. E, de alguma forma, apontar realmente as falhas estruturais, né? E não apenas treinar a resiliência, porque até hoje, infelizmente, nós vemos, né, em muitas empresas que uma imagem distorcida sobre o trabalho do psicólogo organizacional. Muitas empresas acham que o psicólogo dentro da empresa é alguém que vai consertar o funcionário. Então ele acha que aquele funcionário está doente, ou aquele funcionário está faltando, eu vou enviar ele para o psicólogo organizacional, porque aí o psicólogo organizacional vai ouvir ele, vai conversar e ele vai voltar a produzir e está tudo bem. E isso não é verdade, né? Nós sabemos que não funciona assim, tá? Os espaços de deliberação, né? Então, é criar realmente espaços coletivos de trabalho, onde, né, a palavra possa circular, onde as pessoas possam participar realmente, entender que a saúde mental é fruto da cooperação e não apenas ações do indivíduo. Né? Hoje, as empresas enxergam dessa forma: eu vou disponibilizar um benefício onde ele possa fazer terapia online e é o suficiente. Não, não é. Seria bom se fosse, mas não é, né? E a transição de sentido, que é apoiar realmente, né, o sujeito a retomar o seu protagonismo, né? É entender ali o desejo, fazer com que ele consiga, né, desenvolver esse desejo de pertencer àquela empresa. Então, é sair realmente da lógica da adaptação, onde é a nossa realidade hoje, de que o psicólogo ele vai conseguir, né, fazer com que o sujeito se adapte ao ambiente e aguente o nosso ambiente tóxico pelo resto da vida, e não é assim. E pensar realmente na lógica da intervenção, que é ajustar o ambiente de trabalho para o sujeito, ajustar o ambiente de trabalho para uma entrega humana, né? Sim, com produtividade, competitividade, tudo isso, mas de uma forma humana. Pode passar, por favor.
Não tá? Eu acho que é o último slide, né? É, isso. E eu acho que para a gente finalizar, assim, uma das coisas que eu enxergo como uma grande mudança que a NR1 está ajudando a promover é o seguinte: quando a gente fala sobre pesquisa de clima, por exemplo, tá? Na pesquisa de clima, normalmente a gente pergunta sobre o indivíduo, exclusivamente. Como ele se sente em relação ao trabalho, em relação à liderança, como ele avalia os benefícios, como é o relacionamento com a equipe e assim por diante. Normalmente são essas as perguntas que são feitas numa pesquisa de clima. E aqui eu trago, né, uma reflexão que a partir de agora a pergunta ela deve ser direcionada para como está sendo fazer o que você faz, que é na estrutura, que é no processo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não está fazendo o que ela gostaria, ela está fazendo aquilo que a empresa obriga ou determina que ela faça, né? Então, entender como a pessoa se sente realizando as atividades dela é o que vai nos ajudar a mudar a estrutura do processo, a preparar as lideranças e assim por diante. É isso, pessoal, que eu trouxe para vocês aí uma pequena reflexão sobre as metas e o sentido do ambiente de trabalho no momento. Muito obrigada. Quem tiver Muito dúvida, obrigada, Bruna. A é gente que agradece, né? Eu achei super válido e importante você mencionar a questão dos mecanismos de defesa, né? Do grupo ali, que é muito realmente naturalizado. Às vezes a pessoa não tem nem consciência, né? Então, não vou dizer normal, porque não temos que normalizar, né? Mas infelizmente é comum. E também muito importante, eu até fiz algumas anotações aqui, que você trouxe a história, a origem do dia 1º de maio, né? E muito importante também ressaltar que não foi dado, né? Foi conquistado. exato. Então, agora, agradecendo mais uma vez, né? Pela sua palestra, por você compartilhar o seu conhecimento com a gente. E vou abrir o espaço agora para as perguntas. Eu acho que a Norma quer falar, que ela está com a mãozinha levantada, né? Pode falar. Pode ser por aqui ou por chat também. Tá certo? Boa tarde, gente. Poxa, a sua palestra respondeu as minhas inquietações das minhas perguntas da primeira palestra, assim. Foi incrível tudo que eu penso sobre e enfatizou, ainda trouxe uma referência bibliográfica que para mim foi uma referência boa. Você poderia citar um nome de um livro que ele tenha feito, do autor que você sugeriu? Eu não lembro de nenhum livro agora, mas eu vou pesquisar e aí eu compartilho com o pessoal da Startup Psi para que eles possam compartilhar com vocês. Porque as referências que você usou desse autor me interessaram muito, super, super atuais e dialoga muito com o que a gente está vivendo. Uma inferência que eu gostaria de fazer em relação, assim, tudo bem que a gente está falando no âmbito profissional, mas como nós somos um indivíduo e temos a subjetividade, que é dentro de uma coletividade, e que esses problemas dentro das empresas é uma questão estrutural, né? Institucional e estrutural, eu penso que isso é uma replicação de vários outros lugares. E com o advento da internet, eu vejo uma questão assim de globalização no sentido de, como é o nome daqueles, logaritmização, não sei se a palavra seria essa, mas é como se quisesse todo mundo tivesse o mesmo algoritmo, todo mundo tivesse nas mesmas disfunções e funcionalidades sociais. E a sensação que eu tenho é que, ainda que a gente tenha tanto direito, tenha tanto conhecimento, se fala tanto sobre isso, parece que todas as pessoas se igualam no sentido de não se expor. Porque a gente está vivendo uma hiperexposição. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma hiperexposição, existe uma supersensibilização a críticas, a frustrações, né? A aceitação.
parece que a necessidade de ser aceito constantemente gera uma falta de crítica, de senso crítico, gera uma neutralidade, não quero dizer neutralidade, mas parece uma paralisação, porque se eu me posicionar, eu posso ser polêmico, se eu me posicionar, posso ser polêmico e gerar discussões que eu vou perder meus likes, por exemplo, assim. Vou perder minha credibilidade, vou perder meus seguidores.